Mas tem denominações que a pessoa, se for anotar, escrever num livro, todas as profetadas, tá? Que a pessoa fala num culto, tá? No final de um mês, você vai fazer um livro mais grosso do que o livro do profeta Isaías, do Jeremias, Ezequiel e dos outros profetas, tá? Ou seja, em um mês o cara vai fazer mais profecias do que nos 66 capítulos do livro de Isaías, tá? Em um mês o livro das profecias do camarada lá vai ter mais de 100 capítulos, tá? Ou seja, então o camarada fala isso, eis que não sei o que, eis que não sei o que lá. Repito, a gente sabe que tem gente sincera, tem gente que é usada pelo Criador para falar coisas verdadeiras, mas em sua grande maioria esmagadora, tá? Não são profecias, são profetadas, tá? É o que? Espírito de adivinhação, tá? Então vamos prosseguir, tá? Então, ninguém tem o poder de torcer a palavra do Criador, nem o Papa, nem Rabino, nem Moré, nem pastor, nem ninguém. Ninguém tem o poder de mudar a palavra do Criador, tá? Ninguém, tá? Então, a Torá fala que a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A direita representa atributos de misericórdia, a esquerda atributos de dureza, de força. A gente não pode amolecer o mandamento, ser bonzinho demais, querer amolecer o mandamento, tá? Para a direita, e nem querer botar ele pesado demais para a esquerda, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. No capítulo 17, do 14 até o versículo 20, vai falar sobre os direitos e deveres de um rei, tá bom? Então já vários anos a gente já estudou, a gente já viu. Uma coisa interessante é que um rei, ele precisa escrever um Sefer Torá. Então todos nós somos desafiados. Talvez alguém vai dizer, eu não sou rei não. Moré Yosef, eu não sou rei não, então esse mandamento não vale para mim. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Já dizia o tio Ben, só para descontrair, tá? O tio do Homem-Aranha já falava isso, tá? Então, nas cartas de Pedro, tá? Keifá, e em Apocalipse, Hit Galut, tá? Existem várias menções, tá? De que nós somos o quê? Reis e sacerdotes, tá? Então, se somos reis, precisamos cumprir os mandamentos relacionados aos reis. Precisamos escrever o nosso Sefer Torá, precisamos meditar na Torá dia e noite, ler a Torá todos os dias da nossa vida, tá? Então, vamos lá. Vamos ler Deuteronômio 17, do 18 em diante. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, cada um de nós, a gente se senta na nossa vida, a gente decide o que vai fazer, tá? Somos reis e sacerdotes. Então, escreveremos, né, para nós, escreverá para si um translado desta Torá num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Yahuá, seu Elohim, para guardar todas as palavras desta Torá, e estes estatutos, para fazê-los, tá? Não é para memorizar, tá? Onde é que está aquela passagem tal? Capítulo tal, versículo tal, né? Onde é que está aquele outro texto? Capítulo tal, versículo tal, Então, a gente precisa aprender até saber onde está, mas a gente precisa cumprir, tá? Fazê-los, tá? Para guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos para fazê-los. Para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, cada um de nós somos reis e sacerdotes, precisamos o quê? Estar meditando na Torá dia e noite, como Josué, quando ele substitui Moisés, o Criador dá esse mandamento para ele, tá? Logo no capítulo 1 de Josué, é falado isso, Yahusha, tá? Que ele estivesse meditando dia e noite na Torá, para que ele tivesse sucesso. O rei Davi deixa bem claro que ele meditava na Torá dia e noite, tá? A título de curiosidade, o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, tá? Que contém 176 versículos, foi escrito por Melech David, tá? Pelo rei Davi. E nesses 176 versículos ele expressa todo o seu amor, o seu carinho, tá? Em relação à Torá de Yahuá, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Os sacerdotes levitas, então a gente viu os deveres e direitos dos reis, tá? Então vamos lá. Aqui vem falando acerca dos levitas, tá? Então vamos lá. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas de Yahuá e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, Yahuá é a sua herança, como lhe tem dito, tá? Então esses dois versículos iniciais, os sacerdotes
levitas. Então aqui vem falando, a tribo de Levi a gente sabe, não herdou terra. Se a gente olhar até hoje para o mapa de Israel, a gente vai ver dividido em 12 pedaços, tá? Reuven, Shimon, Yahudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, que é Efraim e Menaché, ou seja, vai dar 12, tá? Então, Yosef ganhou a porção duplicada, porque ele ganhou a primogenitura do pai, embora Ruben fosse o mais velho, mas Yosef ganhou a primogenitura, como é relatado em 1 Crônicas, capítulo 5, Divrei Hayamim, tá? Capítulo 5, Yosef ganhou a primogenitura, e a primogenitura dá o direito de porção duplicada, o dobro. Por isso que existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, tá? E Levi, ele não herdou terra. Se a gente olhar o mapa de Israel, não tem nenhum lugar ali escrito Levi. Você vai ver todos esses que eu falei, menos Levi. Porque os levitas, eles ficavam espalhados entre o nosso povo de Israel. Porque qualquer dúvida que o povo tivesse, recorriam aos levitas, e os levitas estavam sanando as dúvidas do povo. Ou seja, a parte da tribo de Levi era e continua sendo Yahuá. Quando a gente vê algum filme, que a gente vê isso relatado, né? Quando a gente vê uma ilustração, aquilo salta aos nossos olhos. Uma emissora brasileira, ela faz novelas bíblicas, muita coisa ali, encheção de linguiça, a gente sabe, é romancezinho, é beijinho, toda hora, como se naquele tempo fosse assim, né? Então a gente sabe que ali 90% é para encher linguiça, mas também não é tudo errado que eles fazem, né? Alguma coisa certa eles fazem. Eles fizeram lá a novela Os 10 Mandamentos, fizeram sobre a Terra Prometida também. E uma coisa interessante, né, que não é relatado na Escritura, mas com certeza aconteceu isso. Josué, ele vira-se para Elazar, né, para o filho de Aharon, tá, nessa novela, e ele vai falando primeiro a parte de todas as tribos, tá? Aí quando ele vira para Elazar, ele não sabia como é que ia dizer, né? Aí Elazar, já sei, nós não vamos herdar terra. Aí Josué, porque Yahuá, né, é a herança de vocês. Então, talvez alguém fique pensando assim, mas eu não sou da tribo de Levi, muitos até nem sabem se são israelitas, mas a boa notícia, tá? Que o sacerdócio que outrora era reservado somente para a tribo de Levi, desde que aconteceu o pecado do bezerro de ouro, qual é a notícia maravilhosa, extraordinária? Que depois da morte e ressurreição do nosso Mariá Yahushua HaMashiach, tá? Não somente a tribo de Levi, mas Kol Israel e mais, tá? Além de todo Israel, até mesmo todo estrangeiro que se unir ao povo de Israel recebe o privilégio de ser o quê? Rei e sacerdote. Então, Yahuá, para todos nós que somos Netzarim, independente da tribo, tá? Yahuá é a nossa porção, ele é a nossa herança. Então, já uma reflexão, tá? Assim como a tribo de Levi não tinha muita preocupação com posses, com propriedades, cada um de nós que somos Netzarim, que venhamos entender isso, tá? Isso tudo vai passar, tá? Isso tudo vai passar. Mas que a gente venha buscar primeiro o quê? As coisas de cima, como diz em Colossenses, tá? Buscar as coisas do alto, onde o Messias está sentado, e não as coisas daqui de baixo da terra, tá? Então, que venhamos nos inspirar nesse relato acerca da tribo de Levi, aqui no período da Torá, tá? Que recebeu a Kehuná, o sacerdócio. Então, cada um de nós que somos Netzarim, recebemos o quê? Esse privilégio de sermos chamados de reis e sacerdotes, tá? Por isso que a gente sempre vai falar para todo mundo, a gente tem que ler a Torá, mas também a gente tem que ler toda a Escritura, a Torá toda, o Tanar todo, a Brit Hadashah toda, tá? Porque a Brit Hadashah deixa bem claro que todos que servem ao Messias foram transformados em reis e sacerdotes, tá? Então vamos lá. No capítulo 18, do versículo 3 até o 5, vem falando sobre a porção dos sacerdotes. Então o Criador, ele supre tudo aquilo que nós precisamos, tá? Uma vez que nós falamos para ele que ele é o nosso Elohim, ele é tudo para nós, ele supre as nossas necessidades, tá? Então vamos lá. Serviço especial, do versículo 6 até o versículo 8, tá? Diz assim, vamos lá, Deuteronômio 18, do versículo 6 até o versículo 8, diz assim: E quando vier um levita, de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que Yahuá escolheu, e servir no nome de Yahuá, a Torá é clara, a gente tem que servir em nome de Yahuá, tá?
seu Elohim, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante Yahuwá, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Então, o Criador sempre vai estar cuidando de todos nós, quando nós resolvermos fazer as coisas dele, tá? Quando nós nos consagrarmos como sacerdotes diante do nosso Elohim, tá? Então, vamos lá. Deuteronômio 18, tá? Deuteronômio 18, do 9 até o 22, até o final do capítulo, tá? Vem falar de adivinhação e profecia. Então, alguns anos já que a gente estuda essa paraxá, a gente sempre comenta que a gente não pode cometer essas abominações, ou seja, no meio de nós não pode ter o quê? Adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito de adivinhação, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é toevá, abominação a Yahuwá. E por estas abominações, Yahuwá teu Elohim as lança fora de diante de ti. Perfeito serás, Tamim, perfeito serás para com Yahuwá teu Elohim, porque estas nações que tu has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Yahuwá teu Elohim, não permitiu tal coisa, tá? Então, talvez a pessoa pense assim, não, mas eu não sigo nada disso, então a gente tem que ser cuidadoso para não deixar entrar nenhuma abominação dessa na casa da gente, tá? Presta atenção, na televisão, no celular, não deixem os filhos de vocês, tá? Assistirem coisas que sejam contra a Torá. A gente tem que estar sempre se policiando. Às vezes a gente pode estar vendo algum filme, passar alguma cena, a gente tem que tirar aquilo dali, entendeu? For coisas relacionadas a esses assuntos aqui que a Torá proíbe, tá? Muitas vezes, o que a mídia faz? Ela vai colocar muitas vezes filme de terror, de bruxo, como comédia, tá? Como comédia, como se fosse piada e uma coisa tranquila, leve, uma coisa de adolescente, tá? Mas é maldição do mesmo jeito, tá bom? Ainda que tenha uma proposta de ser uma coisa de humor, de comédia, tá? Então a gente não deve fazer isso. Até mesmo superstição. O brasileiro tem muita superstição, né? O camarada erradamente vai lá, a seleção brasileira, tá? Vou falar coisas assim, eu nem ligo para futebol, eu nem ligo, nem quero saber de negócio de jogo, eles já estão com o bolso cheio deles lá, eles que façam a profissão deles, mas vou citar porque é um exemplo que a gente vê no nosso meio, tá? O que acontece? Chega a época de Copa do Mundo, aí o camarada lembra que a seleção brasileira perdeu para a Alemanha de 7-1, né? Foi aquele fiasco, né, que aconteceu, né? 7-1. Enquanto eu acabei de falar isso, foi mais um gol da Alemanha, né? Então, 7-1. Aí o cara pensa assim, poxa, naquele dia a seleção brasileira perdeu para a Alemanha de 7-1, sabe por quê? Porque eu não usei a meia da sorte. Mas que meia da sorte é essa? É uma meia furada que eu tenho, rapaz. Sempre que eu ponho essa meia furada, o Brasil ganha. Mas naquele dia eu não achei essa meia furada. Foi por isso que o Brasil perdeu de 7-1. Poxa, então é muita estupidez. Mas o camarada acredita piamente que a seleção brasileira perdeu de 7-1 porque ele não usou aquela meia rasgada. Então nem nessas mínimas coisas a gente não pode dar margem, tá, a essas coisas, não fazer links, tá, com avodazará, tá, com um serviço estranho, tá, com adoração estranha, tá? Então que a gente venha tirar isso do nosso meio, tá? Então vamos lá. Infelizmente, entre o meio efraimita, há muito espírito de adivinhação. Sabemos que existem profetas verdadeiros? Sim, existem, tem gente sincera, tá? Mas tem denominações que a pessoa, se for anotar, escrevendo um livro, todas as profetadas, tá? Que a pessoa fala num culto, tá? No final de um mês, você vai fazer um livro mais grosso do que o livro do profeta Isaías, do Jeremias, Ezequiel e dos outros profetas, tá? Ou seja, em um mês o cara vai fazer mais profecias do que nos 66 capítulos do livro de Isaías, tá? Em um mês o livro das profecias do camarada lá vai ter mais de 100 capítulos, tá? Ou seja, então o camarada fala isso, eis que não sei o que, eis que não sei o que lá. Repito, a gente sabe que tem gente sincera, tem gente que é usada pelo Criador para falar coisas verdadeiras, mas em sua grande maioria esmagadora, tá? Não são profecias, são profetadas, tá? É o que? Espírito de adivinhação, tá? Não é piada, tá? De vez em quando eu conto isso. Um desses camaradas aí, esse caso é muito contado entre o meio cristão efraimita, né?
o sujeito foi lá e estava numa denominação e profetizando para um e para outro, e de olho fechado e tal. Aí tinha uma cachorrinha chamada Candinha que estava em outro lugar, não estava lá no salão principal onde eles estavam fazendo culto. Aí uma pessoa falou, não, Candinha, volta, né? Falou para a cachorrinha chamada Candinha, né? Aí o camarada, para provar que ele era o Superman, né? Que ele tinha uma visão de raio-x, nem a porta era capaz de esconder a Candinha, né? Ele achou que Candinha era alguma irmã lá da igreja, né? Aí ele falou, e tu, Candinha, eis que eu tenho uma grande obra na tua vida, eis que eu vou te levar, você vai para muitas nações, vai pregar, vai evangelizar, multidões vão se converter, eu vou dar prosperidade para você, isso, aquilo, né? E quando abriu a porta que viu que a Candinha era uma cachorra, imagina a cara que ele ficou, né? Então o quê? Dá um vidrinho de óleo de peroba para ele, cara de pau, né? E tem aquela outra história também, né? Que o pessoal conta entre o meio efraimita, do camarada que profetizou lá sobre o filho de uma pessoa lá, botou a mão lá e falou um exemplo, né? Falou que ia ser homem, um exemplo, tá? Aí passados 9 meses não nasceu um filho homem, nasceu uma mulher, né? Aí foi, o que acontece? Aí pessoal, mas você falou que ia ser um varão, que ia ser um homem, né? Ah, mas você não acreditou, né? Duvidou, mudei, né? Então ainda tem essa famosa frase que o pessoal até brinca, né? Duvidou, mudei, né? E alguns até falam, né? Duvidaste, ou seja, ainda usam essa desculpa esfarrapada, tá? Pela Torá, se alguém falar alguma coisa, essa coisa não se cumprir, a pessoa deve ser o quê? Apedrejada, tá? Então esse é o padrão da Torá. Mas infelizmente as pessoas causam estragos, tá? Infelizmente muitos cristãos, não são todos, que eles se baseiam em profetadas, muitos já destruíram suas vidas por causa de profetada. Ah, que não sei o que é para ficar com essa pessoa, que não sei o que não sei o que lá, e no fim destrói a vida da pessoa, tá? Então vamos lá, e muitas vezes a pessoa fica até chateada com o Criador, tá? Então que venhamos provar tudo de acordo com as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, não proibais, tá, o falar em línguas, não proibais o que? As profecias, mas examine o que? Todas as coisas, tá? E Paulo chega a dizer, Shaul Hachalir diz, pois o espírito do profeta está sujeito ao quê? Ao profeta. Ele fala, faça-se tudo com ordem e decência, porque Elohim não é um Elohim de confusão, mas é um Elohim de Shalom. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 14. Então vamos lá. Então vamos prosseguir, tá? Então, que a gente venha ter muito temor, que não venha deixar nada desses maus costumes das nações entrar em nossas vidas. Vamos lá, estamos indo, nos aproximando do final, tá? O capítulo 19 de Devarim, Deuteronômio, vem falar de quê? Das cidades de refúgio, tá?